Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui gravando agora o meu terceiro vídeo falando mais um pouco sobre a vida a bordo. Então, gente, no meu último vídeo eu falei como é que se dá o processo seletivo, tá? Falei como é que se dá o processo seletivo desde o momento que você está aplicando, tá? Até o momento que você é aprovado com a empresa recrutadora e até o momento que você é aprovado com a companhia, tá? Que para a companhia específica para a qual você vai estar trabalhando, tá? E agora nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre salário, tá? Horários de trabalho e as diferenças entre ser recepcionistas entre uma companhia e outra. Gente, lembrando que eu ainda não embarquei nessa posição e também não embarquei em nenhuma outra posição porque eu sou marinheiro de primeira viagem, tá? Mas todas essas informações foram informações que eu consegui com pessoas que trabalham lá dentro, embarcadas e já desembarcadas, tá? Informações essas que a gente não encontra na internet e eu estou trazendo aqui de primeira mão para vocês. Claro que se tiver alguém, só para salientar, se tiver alguém que trabalha na área, no cargo específico e tiver acontecido ou estiver acontecendo de maneira diferente, por favor, comente aqui, deixa o seu comentário no vídeo, tá? Mas eu só estou passando as informações que eu recebi. Ok? Então, vamos começar falando de salário, gente. Quanto é que está ganhando um recepcionista de navio de cruzeiro? Quais são os benefícios que são trazidos e apresentados para quem trabalha nessa posição? Gente, o salário, tanto na Costa, quando eu apliquei na Costa no ano passado, tá? Em 2013, como vocês já sabem. Nesse ano eu apliquei para Pumantur. Eu apliquei, terminei sendo aprovado na Pumantur e fui aprovado também na MSC. Gente, o salário base tá igual para todos, tá? Tá em $1.530. Uns estão pagando 1.530, outros 1.560 e uns 1.580, tá? Mas tenha em mente que o salário fixo inicial é $1.500, tá? Vamos contar com esses quebrados. Vamos contar com os $1.500, tudo bem? Quanto à questão de benefícios, a partir do momento que você é aprovado, não se fala em nenhum tipo de benefícios, mas pesquisando eu descobri que sim, existem alguns benefícios na recepção. Que benefícios são esses? Gente, na Pumantur, essa informação que eu estou trazendo da Pumantur e de uma pessoa que também foi aprovada, de uma pessoa que também já trabalhou na área, na MSC. Gente, existe um benefício que ele é trazido, que ele é repassado aos recepcionistas, que é referente à questão de um percentual que vem do cassino, tá? E de upgrades que são dados dentro do navio em questão à mudança de cabine e tudo mais, tá? Então, do mesmo jeito que em terra, quem trabalha com hotelaria sabe que a gente ganha comissão em cima do upgrade. Então, se o cliente está no quarto standard e você oferece um quarto premium para ele, ou um quarto melhor de categoria superior, essa diferença termina gerando uma comissão para você. Então eu fiquei sabendo que dentro do cruzeiro esse tipo de comissão também acontece, tá? Então essa comissão que se dá em relação à diferença desses upgrades que acontecem, algumas outras pequenas coisas dentro do navio, juntamente com o percentual do cassino, eu não sei se é em relação a venda ou faturamento, gente, mas é um percentual que vem dos cassinos, tá? Também é repassado para as pessoas da recepção. Isso está girando em torno de $200, tá? Então, o seu salário fixo é $1.500, tá? E com as comissões vai chegar a $1.700. Então, é mais ou menos quanto você pode estar contando trabalhando a bordo de um navio de cruzeiro. Agora, falando especificamente da Pumantur. Gente, na Pumantur, o salário é $1.530 nos 3 primeiros meses, tá? Então, depois que você passa o período probatório, que são os 3 primeiros meses, esse seu salário não vai ser mais $1.530, ele vai ser $1.730, depois que você passar o período probatório. E vai ficar esses seus $1.730 mais a comissão que vem do cassino e desses upgrades que você vai terminar realizando lá dentro. Então, o seu salário médio vai girar em torno de $2.000, tá? Na Pumantur.
Quanto à MSC, eu não sei dizer se existe essa diferença entre os 3 primeiros meses, o salário, tá? Os 3 primeiros meses probatório, e se depois dos 3 primeiros meses existe realmente essa questão do aumento no salário. Quanto a Pumantur, é o que eu posso estar passando de certeza. Tudo bem? Então encerramos aqui a questão de salários. Segundo ponto que eu quero tocar nesse vídeo é em relação às companhias. Gente, qual a diferença entre você ser um recepcionista de cruzeiro na companhia MSC e qual a diferença de você ser um tripulante de cruzeiros, você ser um recepcionista trabalhando na Pumantur? Gente, só um momento. O que acontece? Quando você trabalha na MSC, você ocupa a posição de Guest Service Agent, ok? Repetindo, você ocupa a posição de Guest Service Agent, tá? E o que é que acontece? Essa posição, ela é integrada, ela faz parte da categoria de Staff. Ok? Para quem ainda não sabe, o navio ele é dividido os profissionais são encaixados em categorias. Eles são separados em crew, ok? Staff e officer, ok? Então, vocês podem até ter visto aqui que eu fiz essa questão do nível, tá? Então, a gente tem o crew, ok? A gente tem o staff e a gente tem o officer, que são os oficiais principais do navio, tá? Então, se você trabalha pela MSC, você vai estar inserido na categoria de Staff. Para quem ainda não sabe a diferença entre Crew, Staff e Officer, eu vou estar deixando o link aqui embaixo do vídeo da Natália Campos e do vídeo da Adriele, tá? Que são outros tripulantes, são ex-tripulantes de cruzeiro, tá? E elas falam muito bem, cada uma da sua maneira, as principais diferenças entre Crew, Staff e Officer, ok? Então, só retomando o assunto, na MSC você vai ser inserido na categoria de Staff, ok? E você ocupa o cargo de Guest Service Agent. Na Pumantur, você já vai ser inserido na categoria de Officer, ok? Então você entra ocupando o cargo de Assistant Purser, ok? Assistant Purser. E esse cargo na Pumantur já é considerado um oficial. Tá? Júlio, qual a diferença principal? Gente, basicamente eu conversei com uma tripulante que está embarcada nesse momento no navio Soberano da Pumantur, tá? E conversei com uma ex-tripulante também, que é aqui de Recife, que é a Dani, e ela também ocupou esse cargo. E eles falaram que não tem basicamente diferença nenhuma, tá? Entre ser um officer como assistant purser e como seu staff. Acontece sim que você vai ter alguns privilégios a mais. Então, quando você vê esse vídeo que eu coloquei aqui embaixo da Adriele e o da Natália, vocês vão descobrir que existem algumas regalias entre ser officer e entre ser staff, mas isso não pesa tanto. O principal que pesa é porque os olhos são voltados mais para vocês que são officers, ok? Então, se você está na Pumantur e você trabalha na área de recepção, você está ocupando um cargo de officer. Esse cargo, ele tem uma hierarquia maior, tá? E às vezes recebe uma cobrança maior. Então, por exemplo, a Dani me falou que quando ela ocupava o cargo de Assistant Purser na Pumantur, ela falava que ela não poderia, por exemplo, não podia frequentar constantemente as festas do navio, tá? Na área dos passageiros, porque ela era um officer e ela dizia que não pegava muito bem, ela está constantemente em festa devido à posição que ela estava ocupando, tá? Mas basicamente é isso, a principal diferença. Em uma você entra como staff e na outra você entra como officer, ok? Então são hierarquias que vocês têm dentro do navio, que vocês vão passar a ter, tudo bem? Essa é a questão da diferença entre MSC e Pumantur. Até aí, ok. E agora a próxima questão que eu vou estar falando é em questão de horários. Quanto à questão de horários, eu recebi a mesma informação de ambas as partes. Eu vou somente ler aqui a informação que essa minha amiga que está embarcada no navio da Pumantur, que ela está embarcada no Soberano, tá? Como assistant purser, ela passou essas informações para mim. Eu perguntei quando eu adicionei ela no Face para tirar algumas dúvidas em relação a isso,
tá? Porque eu não consegui encontrar a questão de horário. Então, tudo bem. Eu perguntei para ela quais eram os horários. Então, para quem for Assistant Purser ou Guest Service Agent, ok? Os horários são basicamente os mesmos, tá, gente? Então, pode variar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de acordo com a companhia. Então, se você está indo para a Costa, se você está indo para uma outra companhia, isso pode variar. Mas na Pumantur é assim que está funcionando. Como é que está funcionando na Pumantur? Os turnos são fixos. Júlio, como assim os turnos são fixos? Você vai ter o seu horário fixo, então você vai receber a sua schedule e você vai ter o seu horário fixo para poder cumprir. Quais são esses horários, gente? Os horários são fixos, ou seja, o primeiro turno começa de 8 da manhã e vai até as 12. Tá? Então eu começo trabalhando de 8 até as 12, trabalho 4 horas. Posteriormente, eu tenho 4 horas off, que seriam das 12 até as 16. Nesse período eu não trabalho, é o meu horário off, ok? Depois eu volto das 16 horas até as 20, ok? Esse é o horário em dias normais na Pumantur, ou seja, 8 horas de trabalho, gente. Ou seja, da 8 da manhã até as 8 da noite. Só que nessas 12 horas de trabalho você vai ter 4 horas off, ok? O segundo turno que foi passado para mim foi das 12 até as 24 horas, com 4 horas off. Ou seja, você pega das 12 até as 16, tem 4 horas off, ok? E você retorna para o seu trabalho das 20 horas até as 24. E qual é o último turno? O último turno é das 24, ou seja, da meia-noite até as 8 da manhã. Tá? Nesse turno, ela não me falou a questão do intervalo. Eu acho que não tem, né? Porque são 8 horas direto. Então você passa as 8 horas direto, deve tirar meia hora mais ou menos para um break. Vai um e depois volta o outro. E tira esse intervalo, tá? E às vezes tem turnos de apoio. Gente, por que acontece turnos de apoio? Além do pessoal que está nesse turno, então, por exemplo, em um dia de embarcation, que foi o que me deixou muito claro, você trabalha um pouco mais do que essas 8 horas. Ou pode trabalhar às 12, 13, 14, o horário sempre vai depender do ritmo do navio, tá? Mas a média de horário é essa, 8 horas, são 8 horas de trabalho de corrida, tá? 4, depois mais 4. E entre essas 4 horas, existem 4 horas off. No dia de embarcation, isso aí pode ser maior, ok? Pode não, ele é maior, gira em média de 12 horas, de 10 a 12 horas de trabalho no dia do embarcation. Gente, lembrando que eu estou falando especificamente do cargo de assistant purser, ok? Mas tudo isso vai depender do manager e do porto onde o navio vai estar embarcando. Já nos dias de navegação, no dia do Sea Day, é tudo tranquilo, geralmente esse horário é cumprido, ok? Então, essa é a questão do horário do Assistant Purser, ok? Então, já falei a questão do horário, tá? Já falei a questão do salário e falei também a questão da diferença entre os cargos nessa companhia. Agora eu vou falar quais são os procedimentos que são adotados depois que você é aprovado com a companhia. Gente, o principal procedimento que você vai passar a adotar depois que você é aprovado com a companhia é tomar conta de toda a documentação que eles pedem para você. E, gente, não brinquem, é muito documento, tá? Muito documento. Então, deixa eu falar para vocês aqui os documentos que me foram requeridos depois que eu fui aprovado para a companhia. Bem, seguem abaixo os documentos exigidos. Me foi pedido passaporte, ok? Passaporte emitido pela Polícia Federal e tem que ter validade de 1 ano a partir da sua data de embarque. Então, se você vai embarcar, por exemplo, agora em dezembro, o seu passaporte tem que ter uma validade até dezembro do ano que vem. Caso contrário, você não vai poder embarcar, você precisa ter um passaporte com uma validade maior, tá? Carteira de vacinação internacional contra a febre amarela. Gente, essa carteira de vacinação vocês tiram na Anvisa, tá? Vocês se dirigem à Anvisa e tiram essa carteira de vacinação. Então, as vacinas também que possam estar precisando. Ok? Então, vocês se dirigem à Anvisa nos aeroportos, vocês conseguem encontrar a Anvisa tranquilamente e tiram essa carteira internacional de vacinação contra a febre amarela. Ok? Certificado CBSN STCW. Gente, o STCW é o curso preparatório para tripulantes de cruzeiro, certo? Ele é um curso que você tem que fazer numa escola que ele é
credenciada pela Marinha, ok? Então é muito bom, cuidado quando for ver, vejam se a escola que vocês vão estar fazendo o seu STCW e o seu CBSN, ela é vinculada com a Marinha, ok? Geralmente a agência que está recrutando você, ela indica você ou agenda o seu STCW com essa escola, porque eles já têm convênio, já são conveniados, então não corre risco de ter algum problema, tudo bem? Certificado CFPN SSA, tá? Então é também tirado no STCW, ok? E os exames médicos admissionais. Existe uma diferença, gente, entre a questão dos exames médicos na MSC e a questão dos exames médicos na Pomantu. O que é que acontece? Na MSC, eu lembrando aqui para vocês que eu recebi o e-mail de aprovação na MSC agora no final de setembro, tá? Então, eu recebi a confirmação, deixa eu só confirmar aqui a data que eu recebi, no dia 1º de outubro, ok? Então, no dia 1º de outubro, eu recebi a minha confirmação de aprovação com a companhia MSC. Tá? Então, a partir daí, eu dei a entrada já para começar a adiantar. Não, eu tenho que entregar todos esses documentos para poder estar aqui para o meu embarque. Então, a única coisa que está me faltando agora, gente, é o STCW e o outro certificado, tá? Por quê? O restante dos documentos eu já tenho todos. Então, o passaporte, eu já tinha passaporte, já tinha tirado o passaporte. A carteira de febre contra a febre amarela eu tirei também, tá? E a questão dos exames médicos, eu falei que tem uma diferença entre Pomantu e MSC. O que é que acontece? Nas outras companhias, vocês têm que entregar todas essas documentações que eu falei, exceto os exames médicos, tá? Quando vocês entregam isso, vocês são ativados no sistema e aguardam a chegada da sua data de embarque. Quando a sua data de embarque chega, você então faz os exames médicos, porque esses exames médicos ficam válidos até tanto tempo antes da sua data de embarque. Na MSC, gente, esse procedimento é diferente. Eu recebi a lista com todos os exames que eu tenho que fazer, tá? Entre eles, basicamente os exames se resumem a um exame admissional, então ele faz teste físico, teste de visão e teste audiométrico. Depois disso, você faz um hemograma completo. Todo tipo de exames de sangue eles vão pedir para você, tá? Posteriormente, juntamente com esses exames, vocês também vão ter que fazer um exame toxicológico. Na MSC me foi pedido o exame de maconha e urina no álcool. Urina no álcool foi ótima. E álcool na urina, tá? Então, eles indicam as clínicas onde vocês podem fazer, vocês se dirigem e realizam esses exames, tá? Diferente da Pomantu, eu posso realizar esses exames e eu vou mandar os exames juntamente com o meu certificado de STCW. A partir de que eu entregar esses documentos, eu vou estar apto para embarcar. Ok? Então, esses são basicamente os processos que ocorrem depois que você é aprovado na sua entrevista final com a companhia. Então, eu vou estar realizando o meu STCW agora, na próxima semana, no dia 21 ao dia 24, aqui em Recife, na Cimenáutica, ok? Então, é quando eu vou estar começando o meu STCW. Já no último dia, a gente recebe um documento provisório dizendo que a gente concluiu o STCW. Então, a gente já pode encaminhar esse documento provisório, porque a companhia já vai ficar sabendo que a gente já está com o STCW, já realizou o curso, está aguardando apenas o certificado, tá? Então, eu vou realizar também os exames médicos na próxima semana e assim que eu acabar o STCW, eu já vou ter realizado os exames médicos e na semana posterior eu já vou ter os resultados dos exames médicos e vou encaminhar tudo para Valimar, e é quando eu já vou estar apto para embarcar pela MSC Cruzeiros, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? E que as dúvidas possam ter sido esclarecidas, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma pergunta que não foi respondida, então me escrevam no e-mail que está aqui embaixo, tá? E se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!